Olá, boa noite. Está no ar o programa Trabalhador em Foco, realizado aqui pela TV Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable e produzido pela Comunicação Livre, pela minha diretora e amiga Carla Coelho. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto super interessante e recebemos aqui também o Norton, que é pesquisador e vai falar sobre o movimento operário no Brasil e principalmente aqui em Petrópolis. Mas antes nós vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente já está de volta. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Viu? Não falei que a gente voltava rapidinho? Pois é. E você que está em casa, de repente não tem canal via Tech Cable, você pode também assistir o nosso programa pelo site tvredepetrópolis.com.br ou assinar a página da Comunicação Livre no Facebook. Só você digitar lá, Comunicação Livre, vai aparecer a nossa fanpage, né, que agora é tudo chique, e você pode acompanhar a gente. Tem notícias de Petrópolis e tudo o que acontece aqui no programa Trabalhador em Foco e também no Terra Santa TV. Então eu vou conversar com o Norton Ribeiro. Norton, seja muito bem-vindo. Que fez uma pesquisa super interessante, um assunto assim que eu particularmente, quando eu recebi essa pauta, eu fiquei muito apaixonada, que é sobre a questão do movimento operário no Brasil. De onde surgiu essa vontade de fazer esse tipo de pesquisa? Quando começou? Bem, na verdade essa pesquisa ela foca muito no movimento operário em Petrópolis, né? Principalmente em relação ao sindicato têxtil, aqui nas décadas de 30, 40, 50, que a gente vai falar. E assim, eu sou formado em História, né, pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduação em História também. E essa é uma temática que, desde a época da faculdade, eu sempre gostei muito, né, nas disciplinas que eu me envolvia. E eu sempre tive contato com essa questão do operário aqui em Petrópolis, porque minha família, né, tem muitos operários, já foram operários antigos, já ouvi as histórias deles contando a respeito disso, né. Então, em um determinado momento eu resolvi, né, mais essa pesquisa, porque assim, o historiador também ele faz a história do seu tempo, né? Então a gente sai do momento assim, de estudo na universidade, no qual a gente se deparou muito com essa temática, a gente fica muito influenciado com aquilo. Então no início dos anos 2000 a gente viu a ascensão aí do operário na presidência da República, né? Então essas coisas acabam tomando um pouco o rumo dos nossos trabalhos, né, em si. E assim, essa vontade surgiu um pouco disso, né? E, na verdade, o que é o movimento? Explica para mim, o que é esse movimento operário? Bem, o movimento operário, assim, ele está envolvido com a organização dos trabalhadores, tá? Trabalhadores, né, operários em si, de vários segmentos, né? Ele está voltado para as lutas sociais, né? Porque o movimento operário surge na Inglaterra no século XVIII para o XIX, depois atinge a França, a Bélgica, um momento assim de transformação daquela sociedade, na qual a ascensão da burguesia, né, em torno das fábricas e a exploração capitalista em cima dos trabalhadores, né? Um período de muita dificuldade que os trabalhadores começaram a se organizar para tentar superar essas dificuldades, né, que vinham com o dia a dia, tanto salariais quanto de condições de trabalho. E essa coisa tomou um rumo muito grande, né? As lutas operárias foram importantes na transformação social. E até hoje tem sido assim, né? Porque a gente vive uma sociedade que tem essa característica de exploração do trabalho do homem. E aqui no Brasil, quando que esse movimento começou assim, a ganhar mais força, a ter mais destaque? A partir de meados do século XIX, né, início do século XX, o Brasil, em meados do século XIX, o Brasil tem um surto industrial, né? Algumas indústrias começam a aparecer de maior relevância.
Depois, no início do século XX, essas indústrias já estão bem mais inseridas na sociedade brasileira. Então, nessa virada do 19 para o 20, a gente tem uma formação da classe operária, né, brasileira, e a petropolitana também vem nesse contexto. É isso que eu ia te perguntar, porque Petrópolis já foi, né, um polo têxtil, né? Tinham grandes fábricas aqui que algumas acabaram fechando. Aqui em Petrópolis, como que funcionou esse movimento? Bem, em Petrópolis, então, no final do século XIX, né, a gente, nesse mesmo período, algumas indústrias têxteis começam a aparecer, né? Indústrias como a Petropolitana, a indústria Renânia, né, São Pedro de Alcântara, são grandes indústrias têxteis que se instalam em Petrópolis. Antes disso, os trabalhadores, né, colonos, etc., e outros até ex-escravos, né, e os próprios escravos já trabalhavam com marcenaria, com pequenas indústrias caseiras e de móveis, mas as grandes indústrias surgem assim a partir de 1870. Essas que eu falei, depois outras aparecem, né, como a Cometa, no Alto da Serra, na raiz da serra. Então, nesse contexto, são indústrias que têm característica de ter um grande contingente de trabalhadores, né? E esses trabalhadores passam a se reunir, né, em associações para buscar melhorias nas condições de trabalho salariais. E como que foi isso aqui em Petrópolis, por ser uma cidade imperial? De repente, vem esse movimento operário, trabalhador. Teve um choque entre essa parte de trabalho e a cultura imperial, esse poder todo imperial aqui? Bem, assim, a cidade ela é historicamente conhecida como uma cidade imperial, né? Então, na verdade, isso é assim, não é uma mentira, mas é uma falácia. Por quê? Porque Petrópolis teve, sim, claro, a presença do imperador, né, que foi a pessoa responsável pela compra da fazenda, etc. Mas, se a gente analisar o caminhar, o desenrolar histórico de Petrópolis, né, é uma cidade que foi construída por esses operários, né? Porque a história, ela é feita pelos historiadores, os órgãos oficiais, né, o governo. Então, há escolhas nesse processo. Então, assim, o que se escolheu para Petrópolis, né, foi criar toda essa aura do império, e foi deixado em segundo plano, né, essa luta operária. Então, assim, é uma cidade que ela já, nos anos 20% da população ativa era trabalhador nas indústrias, né? Depois, mais à frente, assim, mais de 20 mil operários, aliás, moradores de Petrópolis eram operários. Então, não digo que há um choque, né, com a tradição imperial. Claro que essa formação da classe operária, né, veio muito mais forte no período republicano, né? O imperador já não estava mais aqui na cidade. E aí, as pessoas que construíram a cidade, né, que trabalharam, que geraram a riqueza, são provenientes desse grupo que a gente pode chamar assim do grupo dos de baixo, né, que é um termo que a história usa, assim, a história vista por baixo e por cima, quer dizer, os de baixo seria essa grande massa de trabalhadores comuns, né, que fizeram parte da nossa história. E no caso, esse movimento operário a gente pode dizer que deu assim, tipo que uma deixa para a criação de sindicatos também? Com certeza. Um precursor, talvez. Isso. O movimento operário, ele... assim, existem vários movimentos, né? A gente chama o movimento operário como um todo, mas depois os trabalhadores foram se reunindo em associações de acordo com a sua categoria. Por exemplo, associações da indústria têxtil, né? A União Operária, no início era chamada assim, a União dos Operários Indústria Têxteis. Tinha associações dos trabalhadores na indústria ferroviária, dos lapidários, né? Esse conjunto todo é que a gente chama de movimento operário, entendeu? Então, cada um luta por suas conquistas de classe, mas também voltadas pensando no todo, né? Na transformação de uma coisa maior, né? Teria alguma diferença bem específica entre um e outro ou não? É de sindicato e movimento? Sim. Qual seria a diferença? Não, é a diferença de classe, mas a luta, às vezes, ela tem pontos muito incomuns, né? De todos os trabalhadores. Tanto é que, no período aí que eu estudei, o sindicato têxtil era muito mais forte, né? Tinha muito mais trabalhadores envolvidos, mas também eles tinham apoio dos ferroviários, né?
de outros sindicatos menores, né? Então, às vezes a luta se reunia em torno de conquistas maiores para a classe trabalhadora, né? Não só para aquele sindicato, né? Então, quer dizer, cada sindicato se organiza para lutar em prol da sua categoria, né? Mas em determinados momentos eles procuram se reunir para discutir questões nacionais, de nível nacional ou de nível municipal, inclusive. E assim, Norton, a gente teve, a gente teve acesso a um resumo do que vai ser, no caso, o lançamento do seu livro e tal. E você menciona em determinadas partes a depressão dos Estados Unidos. Como que isso influencia o setor têxtil daqui, da cidade, daqui de Petrópolis? Influencia mesmo? Sim, influencia, né? Essa depressão norte-americana, né, foi, na verdade, a crise da Bolsa de Nova York, né, quando milhares de empresas nos Estados Unidos faliram, o desemprego foi muito alto na década de 30 nos Estados Unidos, e como já era um país, né, de negócios mundiais, né, um país que tinha investimentos e comprava produtos de outros países também, os Estados Unidos já era assim, uma potência, né, nos anos 30, o Brasil, por ser exportador, né, de matérias-primas para os Estados Unidos, essa questão também do mercado financeiro mundial, né, essa crise econômica nos Estados Unidos foi de uma proporção muito grande. Então, ela atinge o setor têxtil, provoca demissões aqui, porque os empregadores têm dificuldade de comprar tecidos, né? O fio do tecido acaba ficando pior, porque eles compram um fio de menor qualidade, e o trabalhador na indústria têxtil, ele tem dificuldade de tecer a sua matéria-prima, que é o tecido, com esse fio de pior qualidade. E o que acontece? Se o cara tece menos, ele ganha menos, entendeu? Então, porque o salário era em torno da produção. Quanto mais o tecelão, né, produzia, mais ele, o salário dele vinha certinho. Mas não agora teria essa coisa do salário fixo, né? Não tinha. Ele produziu menos e o fio era muito ruim, quebrava as máquinas, arrebentava à toa, e aí, quer dizer, houve desemprego em Petrópolis, sim, por conta da crise, no Brasil inteiro, né? É famoso a queima do café pelo Getúlio Vargas, né? Porque o Brasil produziu muito café nesse período, não tinha para quem vender. Os Estados Unidos era um grande comprador, os Estados Unidos quebrado, automaticamente aqui. Sobrou café no mercado brasileiro, tiveram que jogar no mar, né? Devem ter feito um café e também queimaram, né? Muito bom, Norton. A gente vai agora a um breve intervalo. Você que está em casa, de repente quiser participar, mandar um e-mail, eu passei durante todas as edições do programa dando o e-mail errado. Eu peço desculpas, que é comunicaçãolivre@gmail.com ou pelo Facebook na página da Comunicação Livre. Agora a gente vai a um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Pois é, não disse que a gente voltava rapidinho, a gente já está aqui de volta com esse papo aqui maravilhoso com o Norton Ribeiro, que é pesquisador e estudou durante bastante tempo sobre o movimento operário, é professor também, né, de história. E eu queria que você falasse pra gente como começou, sobre essa fase assim, da década de 30. Foram tantos conflitos, tantas guerras. O que aconteceu nesse período aqui relacionado ao movimento? Isso, em Petrópolis, assim, o contingente operário já era muito grande, né, na cidade. As greves eram intensas, né? Greves por conta de melhorias salariais, condições de trabalho. Tinha até greves de menores, né? Trabalhadores menores de idade faziam greves por trabalhar a noite inteira, quer dizer, é uma loucura. Uma coisa que atualmente a gente acha um pouco, né, assim, estranho, mas na época era comum. E assim, na década de 30, Petrópolis, existe uma polarização política, né, como também ocorre no Brasil inteiro, principalmente nas grandes capitais,
que polarização foi essa? De um lado, a gente tem a Aliança Nacional Libertadora, de tendência comunista, né? Um grupo, né, político que assim, pedia pela revolução do Brasil, uma revolução dos trabalhadores, né? E, de outro lado, a Ação Integralista Brasileira, que era de tendência fascista, que pretendia um governo forte, mais autoritário, né, que pudesse controlar essas massas, controlar esses conflitos entre a classe trabalhadora e os patrões, a burguesia. Então havia em Petrópolis essa polarização, né? E assim, a Aliança Nacional Libertadora, ela tinha uma inserção maior no contexto operário, né? Porque os trabalhadores, ela falava um pouco mais a língua desses trabalhadores, de mudanças, de revolução, de transformação social. E vários comícios da Aliança Nacional Libertadora, às vezes aparecia pessoas da Ação Integralista e eles acabavam entrando em choque, né, em brigas, etc. Então, o mais famoso conflito desse período aconteceu em 1935, quando o Luiz Carlos Prestes, que foi um grande líder da Aliança Nacional Libertadora, depois do Partido Comunista, ele discursou aqui em Petrópolis, né, falando dessa temática, né, de transformação social, e os trabalhadores saíram em passeata pela Avenida 15 de Novembro, como era chamada na época, chegou na rua João Pessoa, né, eles deram de cara com integralistas armados, né, esse grupo integralista que assim, simpatizava um pouco com Hitler, etc., com Mussolini. E aí os integralistas abriram fogo sobre a multidão, né, acabou ferindo pessoas e um operário morreu, né, o Leonardo Candu, que é famoso na história de Petrópolis, né? Ele acabou morrendo nesse conflito aí. Quer dizer, isso aí estourou uma greve que durou assim, semanas em Petrópolis, né? E não era uma fábrica que parava, eram várias, tinham mais ou menos 18 fábricas, elas... A cidade literalmente parava. Exatamente. A cidade, assim, só para ter uma ideia, né, assim, a população economicamente ativa, né, a grande maioria trabalhava nas fábricas, então, quer dizer, a greve estourava e era passeata todo dia, quer dizer. Então, Petrópolis tinha... Isso chamava a atenção do país inteiro, né? Tinha um peso político, um peso na movimentação do país inteiro. Então, assim, esses dois grupos, né, a Aliança Nacional Libertadora e a Ação Integralista, por oposições de ideias, né, ideológicas também, e chegavam às vezes às vias de fato, né, com às vezes a sede do sindicato têxtil era depredada, jogavam pedras, os grupos integralistas, né? Então era um conflito assim, hoje ao nosso ver, né, bem interessante, né? Assim, a gente tem uma visão um pouco romântica, né? Mas na época, né, coisas chegavam até... Mas é engraçado, a gente vê a realidade, né, atual do país acaba meio que se encontrando de alguma forma com isso, né? Porque as manifestações que tiveram durante esses últimos meses foram dessa forma, talvez. Com certeza. Né? Aí você vê uma coisa que aconteceu há quase 100 anos atrás, agora é totalmente diferente. Quer dizer, porque a nossa sociedade, assim, ela tem esse problema, né, o dinheiro é uma coisa que gera esse tipo de problema. Né? Infelizmente, então, a pessoa precisa sobreviver, não adianta. A gente precisa do dinheiro, mas tem gente que não tem limite para querer ganhar dinheiro em cima principalmente se for em cima de outras pessoas, né? Então, acaba gerando esses confrontos, esses conflitos. A gente, um pouquinho antes de entrar no comercial, a gente tocou no assunto da Era Vargas, da época, né, que teve que queimar café. Você acha que o movimento operário sofreu muito? Teve uma enfraquecida, talvez, não sei, nessa época, ou fortalecimento? Bem, no período Vargas, assim, um período também fantástico da história do Brasil, né? E o Vargas é daqueles políticos que uns amam, os outros odeiam, né? 880, então, não tem um meio termo. Então, assim, o Getúlio, ele perseguiu muitos trabalhadores, né? Ele prendeu, ele mandou realmente, através da sua polícia, né, até matar pessoas. Então, tem gente que sofreu muito no período Vargas, né, por conta disso. Porque ele censurou também, né, muitos sindicatos, ele oficializou os sindicatos, porque antes disso não existia esse termo na década de 20, 10, o termo sindicato ainda não existia. O Vargas criou essa
coisa. Então, para você ter uma organização, né, de trabalhadores, né, oficial, tem que se chamar sindicato da indústria tal. E o governo, né, federal tinha que estar no controle daquilo que ia ser discutido, né? Então houve intervenções, né, no grupo sindicalizado, até para ele ter um controle sobre isso. Então, assim, muita gente não gosta do Vargas por conta que ele teve um período também de ditadura, né, de 37 a 45, ele foi realmente um ditador. Ele fechou o Congresso Nacional, impôs uma Constituição e perseguiu os trabalhadores. Mas ele criou as leis trabalhistas. Aí outro ponto também, porque ele criou as leis do trabalho, que estão até hoje aí, né, que são importantes para a gente. Só que essas leis, elas foram fruto da luta operária anterior a ele, né? Então a gente não pode esquecer que os trabalhadores antes do Vargas, sei quem ele era, os trabalhadores já estavam aí lutando, brigando e apanhando, né, nos anos 10, anos 20. E aí o Vargas chega e cria essa legislação, né? Muito dela que já havia sido pensada antes dele, mas ele mostra isso para a sociedade brasileira como se fosse uma doação, né? Eu estou doando isso para o trabalhador, então vocês têm que me amar, né? Então é um jogo político muito intenso, né? Então, assim, na época, muitos sindicatos tiveram que aceitar a sua política, né? Foram assim, cooptados. Interventores passaram a comandar os sindicatos e outros grupos que não aceitaram entender um pouco dessa política, desse jogo do Vargas, continuaram sofrendo com a repressão. A repressão do Vargas, então, ela se intensifica a partir de 1935. Muita gente vai ser presa, os sindicatos vão ser desmontados. E, então, aí, de 37 para frente, houve sim um período de desmobilização sindical, né? Nos jornais da época, daqui de Petrópolis, né, tem poucas greves nesse período, e também, assim, ficou um pouco mais assim, perigoso, né, você se envolver com determinados movimentos de manifestações, né. Um chefe de polícia famoso do Vargas era o Filinto Miller, que era odiado pelos trabalhadores, né, porque ele baixava o sarrafo mesmo. Sem dó nem piedade. Prendia. E deixa eu te falar, deixa eu fazer uma pergunta, Norton. A gente, por exemplo, infelizmente aqui a gente tem tão pouco tempo, passa tão rápido. Quem de repente estiver em casa, quiser saber um pouco mais sobre essa história, quiser ter acesso, como que pode estar pesquisando esse assunto pela internet? Eu tenho um blog, né, de história que eu disponibilizei alguns artigos em relação a isso, né? Que eu até modifiquei um pouco do livro e tem vários artigos lá com essa temática dos trabalhadores, né, que é www.historia-histórias.blogspot.com.br. Depois eu vou até postar também na fanpage da Comunicação Livre direitinho, para quem quiser ter conhecimento, estudar um pouco mais. É sempre bom, né? Cultura é sempre bem-vindo, ainda mais num setor desse, né? Funciona tão ativo até hoje. E eu queria também que você deixasse um recado para quem está em casa, é trabalhador e tal. O que você diria, depois de tantas lutas, de tantas guerras, para a pessoa participar de um movimento sindical, de um movimento talvez operário? O que você diria para essas pessoas que não participam, que são alheias a isso? Bem, assim, o trabalhador, de qualquer forma, ele está sempre participando, sempre lutando pela a transformação, né, da sua realidade. Mas eu acho que você participar, você se informar a respeito, né, você entender que a história, né, que a gente produz é feita por nós, ela não depende de grandes governantes, né, de rei, de rainha. Então ela é feita pelo cidadão comum. Então basta você entender que você, enquanto um cidadão, mesmo que você seja, assim, sei lá, eu sou pobre, ninguém vai saber quem eu sou. Não, você está fazendo a diferença, né? Enquanto você está lutando por melhorias da sociedade em geral, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que aprender um pouco essa lição, né? De que cada um pode fazer diferença, sim, né? E as organizações de classe, de grupos, elas adquirem mais força com pessoas que estejam, né, com mais vontade de lutar, né? E esse livro, já tem ideia já de quando vai ser lançado? Vai ser esse título mesmo? Por enquanto sim, né? Que é um título que eu achei muito bacana, só que eu me falei, não vou conseguir decorar ele nunca, né?
Petrópolis, cidade operária, trajetória do movimento operário da indústria têxtil entre 1930 e 1964. Né? Isso. O livro ele já foi corrigido, né? Algumas pessoas já acharam bem interessante, né? Você demorou quanto tempo para escrever? Quanto tempo eu demorei? Bom, é uma pesquisa assim, eu devo ter demorado mais ou menos 1 ano e meio, por aí. Só que ele está em aberto ainda, né? Tem coisas que ainda vou mexendo, né? Se for igual a mim, na verdade, assim, você vai alterar alguma coisa. Foi mais do que isso, porque o período de pesquisa, né, durou mais de 1 ano, né? E depois para escrever ainda tem mais um tempo e tal. Mas assim, então o livro, eu não tenho muita data para ele, vou tentar pro ano que vem, né? Se Deus quiser. Colocar isso agora para valer, né? Eu queria agradecer muito aqui, se você me permite, ao Sindicato Têxtil, que foi um colaborador para mim no início dessa pesquisa, né? Eu fui lá bater na porta dos textos e pedir uma colaboração. O Anilton, né? O Anilton, gente super fina, assim. Então, eu estou devendo assim, eu vou dizer para ele que o livro está pronto, mas tem detalhes para resolver e nossa vida é muito tumultuada. Falta só um cadinho assim, mas se Deus quiser. Com certeza. Brevemente estará aí a vai venda. Sair. Norton, muito obrigada pela tua presença. Seja sempre bem-vindo. Qualquer novidade, qualquer coisa que você queira trazer, manda pra gente trazer aqui de volta, explicar. E você que está em casa, gente, eu sempre falo, fique ligado. Nosso programa é cultura. A gente ajuda, né, de alguma forma, né? Não que a gente sabe, até porque eu sou jornalista, né? Ainda não sou sindicalista, mas a gente tenta auxiliar vocês nessa parte, porque quanto mais conhecimento você tiver, melhor é para o seu futuro, para a sua vida, para a sua família, enfim, para tudo. Então, não pense que você não faça a diferença que você não venha fazer porque você faz. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui, lembrando como é que é o blog mesmo, só para a gente, a última deixa para a gente deixar para o pessoal de casa. História versus, com U, né? História versus histórias.blogspot.com.br. Não tem acento no história. Não tem. Então é isso, gente. Então você fica ligadinho de casa. Obrigado você que acompanhou a gente. Lembrando que a reprise na segunda-feira ao meio-dia, não sei se é meio-dia ou se é meio-dia e meio. Vitor sabe? A minha produtora deu a data errada. É na quinta-feira, 14h. Eu dei a data do Terra Santa TV, que vale a pena você também de casa assistir. Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau!